Olha, como todos já sabem, o Congresso promulgou no início deste mês a tão falada reforma da Previdência. Para quem já está aposentado, não muda nada. E também não há mudanças para quem já reuniu os requisitos para se aposentar. Já quem está no mercado de trabalho, perto ou longe de se aposentar, o texto oferece vários caminhos que são as chamadas regras de transição. E foi pensando em esclarecer melhor essas regras que desde a semana passada nós iniciamos aqui uma série de entrevistas com a especialista em Direito Previdenciário, a doutora advogada Daniele Melo. Na segunda-feira passada, nós explicamos 4 das 7 regras de transição possíveis e hoje nós voltamos a explicar as outras 3. E você também, como sempre, vai poder participar fazendo sua pergunta pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5088. Fique à vontade, claro, esse espaço aí também é todo de vocês. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Daniele, satisfação recebê-la aqui. Vamos dar assim mais uma passada no regime geral e depois entrar nas outras regras de transição que faltam. Então, inicialmente, só para lembrar como é que está agora, como são agora as regras previstas pela PEC. Lembrando que no regime geral de previdência, hoje, pelas regras estabelecidas pela PEC, as mulheres poderão se aposentar com 62 anos de idade mínima, e tempo de contribuição de 15 anos. Os homens com 65 anos de idade e tempo de contribuição de 20 anos. No âmbito rural, os trabalhadores rurais permanecem do mesmo jeito. Não houve mudanças para os trabalhadores rurais. As mulheres se aposentarão com 55 anos de idade no mínimo e 15 anos de prova do trabalho rural. E os homens 60 anos de idade e 15 anos de prova do trabalho rural. Os policiais, houve uma pequena mudança, aumentou a idade. Para ambos os sexos, hoje, eles poderão se aposentar com 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, sendo que desses 30 anos, 25 em exclusividade na atividade policial. Lembrando que essas regras dos policiais atingem apenas os policiais do âmbito federal. E, por fim, o professor, que hoje tem uma idade mínima de 57 anos para a mulher, 60 anos de idade para o professor homem e 25 anos de contribuição para ambos. Ok, vamos agora às regras de transição, né? Aquelas que a gente não falou semana passada. Exato. Essa primeira regra, Jomar, é a regra do pedágio. É uma regra que o trabalhador tem que ter muito cuidado, porque a priori, no primeiro olhar, parece ser uma regra bastante atraente. É uma regra que parece ser fácil de preencher os requisitos. O que é que diz essa regra? O trabalhador ou a trabalhadora que no momento da promulgação da PEC, ou seja, 12 de novembro de 2019, no caso do trabalhador homem, que tivesse, no mínimo, 33 anos de contribuição e a mulher, 28 anos de contribuição, ele poderá ter acesso ao benefício de aposentadoria, desde que cumpra o requisito mínimo conforme a regra anterior, ou seja, a mulher alcance os 30 anos e o homem os 35 anos de contribuição, e aliado a isso, acrescido a isso, pague o pedágio de 50%. E esse 50% incide sobre o quê? Sobre o tempo que faltava para ele completar o tempo mínimo nas regras anteriores. Para dar um exemplo, para facilitar, imaginemos a situação de uma trabalhadora que no momento da promulgação da PEC, uma trabalhadora mulher, tinha 28 anos de contribuição. Para ela ter acesso ao benefício por essa regra, vai ser necessário que ela complete os 30 anos, ou seja, trabalhe mais 2 anos e ainda pague o pedágio de 50% em cima desses 2 anos, ou seja, trabalhe mais 1 ano. E ao final, ela vai poder se aposentar com 31 anos de contribuição. Ok. A próxima regra seria agora em relação à idade, né? Exato. Essa regra, ela estabelece uma idade mínima. É muito semelhante ao que a gente já tem hoje. O homem, ele vai ter acesso a essa aposentadoria desde que tenha uma idade mínima de 65 anos, e a mulher 60 anos. E ambos preenchem o requisito de 15 anos de contribuição. O que difere aí é o caso da mulher, porque para a mulher, a partir do próximo ano, vai ser aumentado meio ano para cada ano que se suceder. Ou seja, se ela preencher o requisito ano que vem, ela terá que ter 60 anos e meio, e assim sucessivamente até o limite de 62 anos de idade. Ok, vamos agora para a próxima, né? Deixa eu ver, a última transição. Essa última regra de transição para o trabalhador que trabalha na iniciativa privada é o que a gente diz que ele precisa aliar 2 requisitos, a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição. No caso dos homens, ele precisará ter, o trabalhador homem, no mínimo 61 anos de idade
e preencher o requisito dos 35 anos de contribuição. E no caso da mulher, no mínimo 56 anos de idade e preencher o requisito de 30 anos de contribuição. Lembrando que o que difere essa regra da regra que a gente tinha anteriormente é exatamente o estabelecimento da idade mínima, que antes a gente não tinha. Bastava o preenchimento do requisito do tempo e não precisava provar o requisito etário. E agora é necessário. Sim, Daniele, o seu Antônio de Jaguaribe, ele tem 55 anos e 26 anos de contribuição. Ele quer saber, a pergunta de $1 milhão. Quanto é que ele vai poder se aposentar finalmente? Seu Antônio, olha, não é fácil trazer essa resposta porque é necessário fazer alguns cálculos e alguns cálculos bastante complexos, certo? Mas posso dizer ao senhor o seguinte, que o senhor não vai entrar na regra nova, na regra estabelecida pela PEC. Você vai entrar em alguma dessas regras de transição. Então, o que eu aconselho o senhor é que o senhor procure um especialista para providenciar, inclusive, um planejamento previdenciário para o senhor, para que o senhor possa ter acesso ao melhor benefício dentro da melhor regra. Bom, então o senhor Antônio é um dos que fica naquela dúvida, né? De tantas mudanças que vem. Por exemplo, eu vou dizer o meu caso, né? Eu me aposentadoria, né? Na regra anterior, na regra quando eu comecei há 32 anos passados, né? Com 48, saltou para 53 e agora sabe-se lá quando. É uma coisa meio complexa a gente entender, né? São tantas mudanças que a gente não sabe nem quando é que vai se aposentar mais. No seu caso, Gilmar, a gente estava conversando anteriormente e eu cogito que você pode, inclusive, se aposentar com a regra de 100%. Se você conseguir pagar o pedágio de 100%, se Deus conforme... quiser, Deus quiser, eu vou conseguir. Vou chegar lá. A minha esperança é essa. Conforme a regra que a gente viu na semana passada. Daniele, e com relação às pessoas que querem saber... Repete aí, Juliana, por favor. Por exemplo, as pessoas que têm condições de se aposentar sem ser com aposentadoria integral, por exemplo, com alguma perda, como é que funciona isso? Sim, é possível. Na verdade, todas as pessoas que preencherem o requisito dessas regras de transição, elas terão uma certa perda. Por quê? Porque essas regras, os benefícios que serão concedidos conforme essa regra, as regras que a gente viu, serão calculados conforme a regra nova da PEC. Que anteriormente, Gilmar, para calcular o benefício, o valor do benefício, a gente calculava os 80% maiores contribuições que o segurado verteu ao regime, tirava as 20 menores. Hoje, não é mais assim. Hoje, com a regra estabelecida pela PEC, faça um cálculo de todas as contribuições, incluindo as pequenas que você teve no decorrer da sua vida laborativa, e retira-se um percentual de 60%. Então, quem for se aposentar dentro dessas regras, com certeza terão perdas salariais. E é importante também esclarecer que, por exemplo, nessa regra do pedágio, que a gente falou por último, sim, a primeira, na verdade, que é uma regra bastante atraente, nessa regra, além de ter o cálculo com o valor defasado, né, na questão de 60%, ainda vai incidir o fator previdenciário. Ou seja, vai diminuir mais ainda o valor do benefício. Daniele, o Orlando do Bairro dos Estados, ele disse que tem 35 anos de contribuição, deu entrada em abril na sua aposentadoria. Ele pergunta se, por acaso, a empresa o demitir enquanto o INSS não decide pela concessão ou não. Ele pode ser demitido? Isso pode atrapalhar na aposentadoria dele? Não, se ele preencheu o requisito em abril, se ele tinha 35 anos em abril, ou seja, antes da promulgação da PEC, o seu Antônio pode ficar tranquilo que ele vai ter acesso ao benefício. E nada tem a ver o fato da empresa romper o vínculo ou não. Ela pode romper por N motivos e não vai interferir na concessão do seu benefício, Antônio. Então, o senhor Orlando pode ficar tranquilo, né, senhor Orlando? Qualquer momento, se Deus quiser, o senhor estará aproveitando aí a sua inatividade remunerada. A Márcia de Mangabeira, ela tem 26 anos de carteira assinada e 47 anos de idade. Ela quer saber o seguinte, se tem alguma folga dela pagar o INSS para completar os anos de contribuição. Isso aí a gente já sabe que é complicado. Tempo a gente não consegue somar, né? É o que tem mesmo. Ela pode, se ela estiver por acaso sem pagar as contribuições e quiser pagar, ela pode pagar a partir de agora para ter acesso ao benefício quando ela preencher o requisito etário. Caso nas regras novas, né? Mas pagar o retroativo é até possível, Gilmar, sabe? O que eu entendi dela é assim, que ela estava querendo como se fosse completar o tempo. O tempo não é impossível, não será né? possível, exato. Contribuição. Ou seja, o que ela realmente não conseguiu pagar antes. Tem como completar isso aí?
Existe a possibilidade, mas é uma possibilidade bastante difícil de se ter acesso. Ela vai ter que ter prova da atividade que ela deixou de contribuir anteriormente. Sim. E geralmente incide muita multa, muitos juros e não é acessível. Não seria viável para ela, Exato, né? exatamente. Interessante é que ela comece a pagar a partir de agora, caso ela não esteja pagando. Ok. Daniela, muito obrigado mais uma vez pela sua agradeço. presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo é bastante resumido, né? Muita pergunta aí na nossa produção, mas o nosso tempo não ajuda. Mas a gente, quem sabe, né, Juliana, vê aí uma outra oportunidade. Segunda-feira você já volta aqui, tá bom? Para a gente, mais uma vez aí, esclarecer as pessoas nessa regra de transição, que realmente é uma coisa que interessa a todo o país, né? Tá todo mundo aí meio sem saber como é que vai ficar, quando vai se aposentar, se vai conseguir ou não. Então, Dani, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença e até segunda-feira, se Deus quiser.